Delirando Olá, com participação. delirantes. Opa, interrompi o Léo. Esse que tá, virou um atropelo essa porra. O cara não deixa eu falar Olá, delirantes mais, meu. Só porque eu imitei ele no começo do episódio passado. Eu não tava. Tava na praia. É, A gente vai falar então que sobre participação. Não ficou claro pra mim. Participação Mystique, monoteísmo da consciência e o nos mundos. Eu acho Vai que ficar É, gigantesco o exatamente nome do isso, episódio. cara. Não isso ficou aí. claro significa participação Mystique. Pensa nisso. Então, vai aí. Comecem aí que eu acompanho. Porque Ó, esse é outro fala termo, aí, esses são fala aí. daqueles termos que vira qualquer coisa. Bom, eu repito isso o tempo inteiro, né? O termo vira qualquer coisa. Mas vira qualquer coisa. Ah, participação Mystique. Ah, isso aí é participação Mystique. Ah, isso aí, aí já estão abreviando agora, né? Ah, esse é um problema de participação. Não fala nem que é participação Mystique. Ô, Ô, falar em louco. participação, deixa eu dar uma. Já vi. Já que o pessoal. Porque o pessoal, pelo menos no começo, o pessoal pega, né? Falar em participação, convidamos todos vocês a participarem do nosso Boa. seminário, que vai ser. Se você está escutando este episódio nesta semana, ele deve ao ar sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Ainda dá tempo de você se inscrever nas últimas vagas para o seminário, o seminário do Delírio, que vai acontecer no domingo, dia 25 de fevereiro de 2024. Se você está escutando esse episódio em 2027, é uma pena, você perdeu esse seminário. Mas de repente você pode já ter Não, você participado não de outro. perdeu esse seminário. Você pode Ah, comprar o esse link. seminário gravado. Verdade, verdade. É. Bem lembrado, Só Léo. não vai participar lá na hora, tirar dúvida, fazer perguntas, essas coisas, mas assim, né? Dá para assistir de boas O depois. Exato, vai link ficar está gravado. na descrição aqui, né, do episódio. E se eu fosse você, eu pausava agora esse episódio para ir lá fazer sua inscrição. Ei, vai sair Mas agora. Eu vi o vai trailer agora a participação mística, vai. Eu não lembro porque eu lembrei disso, mas eu lembrei. Saiu o trailer da quarta temporada de The Boys, hein? Eu vi, Não sei cara. se Eu não você vi o viu. trailer, mas eu vi que vai sair, deve Saiu o estar trailer. demais. Bom, mudei de assunto. Mas não tá completamente longe, não. Mas enfim, a história de que aí a galera começa a falar, isso é participação mística. Tem várias coisas que eu sempre falo em aula com relação a isso. A gente vai ampliar aqui uma hora durante o assunto, mas uma das críticas que eu faço é que tem uma galera querendo voltar para a participação mística. Que, que eu falo são os Jungiano gratiluz, né? O cara fica lá rezando para a árvore porque ele quer se sentir um com a árvore e tudo mais, mas assim, não é isso que está proposto, né? Assim, pelo próprio Jung. A gente vai num caminho contrário, que é o caminho da criação da consciência. Mas daqui a pouco eu volto nisso. Voltar para uma situação de participação mística, como se fosse maravilhosa, na verdade é um grande rebaixamento de consciência, que no fundo, de certa forma, é o que a gente já vive, né? Porque parece muito bacana a hora que a pessoa leva para o lado positivo, porque tem características positivas, né? Assim, ah, legal, o cara então se sente um com o mundo, então se ele matar a árvore, ele vai estar matando a si mesmo, então ele não vai matar a árvore. Mas, e aí o exemplo que eu sempre dou, o cara que estupra a própria filha, ele está numa situação de participação mística, porque ele acha que o corpo da filha é dele e ele pode fazer o que ele quiser com ela. Né? O Jung conta uns exemplos lá né, como ele chama de primitivo, mas sei lá, né, o homem arcaico, bom, enfim, diferentes nomes, né, que volta da caçada puto porque não caçou nada e mata o próprio filho. Porque o filho é dele, o corpo é dele, pertence a ele, então ele pode descontar a raiva dele ali, Foi né? ele que fez. Foi ele que fez. Um retorno para essa situação não é o que a gente quer, né? É um caminho bem diferente desse, mas eu não vou, senão eu vou dar aula. Fala aí vocês. É isso mesmo, né? Esse participação mystique, né? Ou participação mística, a gente tem que lembrar que não é um termo do Jung, é um conceito do Levi-Bruhl, né? E o Levi-Bruhl, ele vai tentar ler a mentalidade, entender a mentalidade primitiva. Eu li esse livro, né, pro Contágio Psíquico. Mas o Jung, na minha opinião, ele atualiza o termo quando ele fala que isso não é a mentalidade primitiva somente. É um estágio da personalidade em que podemos adentrar a qualquer momento, mesmo nesse mundo moderno, né? Eu acho isso muito legal, porque muitas vezes a gente esquece disso. E, e a gente adentra, né? Assim, se você for ver tanto o Red Pill, que
quer se identificar com o masculino unilateral, 100% masculino, e aquela coisa de, né, não vou falar todo mundo, mas tem sagrados femininos que também vão se identificar com o arquétipo do feminino, esquecendo que ninguém é nenhum dos dois, né? No fundo, estão se identificando um, com um padrão e estão perdendo o próprio ego nesse processo todo. Eu posso estar sendo polêmico, né? Mas pode ser que, por um lado, seja bom para muitas mulheres se identificarem com o feminino, mas elas vão ter que, uma hora ou outra, se diferenciar disso, senão elas acabar, eh, vão acabar com uma inflação, né? No final das contas. E é um problema, né? Assim, se a gente for ver no processo todo do desenvolvimento da personalidade, né? O que vocês acham disso? E assim, Rafa, vai falar, não? a Hum. grande defesa dessa Pode galera falar. é que é muito bom, é confortável, né? Assim, mas eu Ah, sinto que eu porque... estou no processo, né? Eu sinto o sagrado, eu sinto o luminoso. E o que eu tenho para falar é com certeza, porque a participação mística é maravilhosa. Ela é confortável, ela É, é, eu, ela é exuberante, né? A questão é que o processo de consciência não é. Então tá ao contrário do que a gente tá ah, propondo e que o Jung propôs, né? Sabe o que que eu acho que tá faltando, gente? fala aí. É explicar o que é participação mística. Então explica aí pra gente. Vai, Rafa. Eu não sei se eu sei explicar, mas eu, mas eu vou explicar. Use as suas palavras. Eu Mas eu falo, vou explicar. como eu leio muito a Von Franz, a gente vai se tornando um pouco parecido com a pessoa que a gente lê. Não tem Totalmente. Quer jeito, né? dizer, É. eu E tô a Von gostando Franz é mais assim. da Von Franz do que do Jung ultimamente, sabe? Eu tenho dito isso também. Mas assim, você lê a Von Franz, você lê livro da Von Franz, que ela explica tudo nos mínimos detalhes, assim, tudo bonitinho, com clareza, os conceitos. E tem livro da Von Franz que ela tá pouco se fudendo, se você sabe do que ela tá falando ou não, assim. Ela manda os conceitos. E é um atropelo, e se você não sabe do que se trata, se você não tem não tem um background, não tem conhecimento da teoria junguiana, você não tem a menor ideia do que ela tá falando ali. E a gente vai ficando assim, né? Então, às vezes, a gente explica tudo direitinho, às vezes a gente sai atropelando, falando, ó, o conceito é esse aqui, se vira. Eu acho que eu sou mais assim do que o contrário. Mas fala aí, Rafa. Eu tento, aqui no Delirium, à medida do possível também, depende do estado de espírito, explicar algumas coisas, porque, claro, eu sei que a maioria das pessoas que ouvem a gente, pelo menos as pessoas que se relacionam com a gente, né? Porque é difícil também saber quem que tá escutando a gente, mas aqueles que vêm, que mandam uma mensagem, que mandam alguma notícia lá no Instagram, a maioria tem algum tipo de relação com o mundo junguiano. E aí, claro, dentre essas pessoas que escutam a gente, algumas vão ter mais familiaridade com alguns conceitos e outras menos, e tá tudo bem. E de repente aparece alguém aqui que nunca ouviu nada do Delirium e se coloca para ouvir e fala: Meu, o que esses caras estão falando, né? Então precisa dar uma sentada às vezes, né? E eu penso assim, participação mística ou participação mística, a melhor palavra que vem para explicar isso é uma espécie de simbiose. É uma espécie de simbiose, mas uma simbiose com a imagem. É como se a imagem e eu fôssemos a mesma coisa. E claro que essa imagem, ela pode estar tanto no campo do inconsciente, introjetada, ou no campo da consciência, projetada. É. Então, assim, como eu estou no complexo de pai agora, né? Eu pelo menos estou me formando nisso, né? Eu estava lendo A Criança do Neumann, puta livro bom, né? Quando o bebê nasce, o termo que a gente usa assim, o bebê está em simbiose com a mãe, né? Todos os bebês saudáveis estão assim, né? Psiquicamente saudável, quero dizer. E, mas é uma participação mystic, né? Então, assim, é assim que eu tento pensar na participação mística de maneira mais simplificada. Mas agora vocês podem complexificar aí a coisa. Tá, eu vou falar, acho que já contando um pouco do caminho da criação e da diferenciação. Então, para mim, é um estado de indiferenciação.
Acho que a simbiose faz parte. Mas o estado de indiferenciação entre o indivíduo e a totalidade, né? Não, Mas mesmo dentro... a totalidade ou a imagem, Zé? Não, porque aí a imagem, para mim, é o seguinte: a imagem ela constela a totalidade da psique. Então, de certa forma, são sinônimos nesse caso. Em- Né? Assim, É, a complexificar. imagem, a imagem, ela. É que aí a gente tem que falar de imagem, mas a imagem constela a totalidade da psique. Seja Vamos em chamar o termos. Barcelos para falar de imagem. Se eu tenho muita consciência, então, ou muito, eu posso ter muito mundo concreto já com uma formação de ego, e aí todos esses conteúdos vão fazer parte, que o ego percebe, que estão na consciência, vão fazer parte dessa imagem. Ou se o ego ainda está em construção, como é o caso de crianças de 3 a 5 anos, sonhos de crianças de 3 a 5 anos, ou até 6, 7, são, como, né, o ego ainda está em construção, são imagens que trazem muito mais né, da dimensão arquetípica. Né? Então, isso só como exemplo para falar do que é a imagem. Então, a imagem, para mim, constela a totalidade da psique. O que o ego vai perceber aí é outra história, né? Que aí são recortes. Vamos voltar. Participação mística. Então, assim, no primeiro momento, mesmo a participação mística, para mim, é um espectro. Então, dentro do que a gente chama de participação mística, eu diria, tem gente que está muito mais perto desse estado pleromático, urobórico inicial, onde o indivíduo ele nem se confunde com a totalidade, porque ele é parte da totalidade, não tem diferenciação nenhuma. E aí ele vai caminhando no desenvolvimento da consciência e vai se diferenciando desse estado pleromático até que o ego surge de uma maneira um pouco mais estruturada, e aí, né, ele vai fazendo essa diferenciação. Aí ele está saindo desse estado de participação mística. Mas como o Léo falou, a gente caminha nesse espectro o tempo inteiro. E eu estou falando só da primeira parte. Eu estava lendo um cara chamado Eugene Monique. É um cara que endossado pela Von Franz, assim. Então eu achei que valia a pena. Eu achei uma imagem, né, no livro dele, achei uma imagem muito bacana, assim, não dá para botar a imagem aqui, mas enfim. E ele vai falando assim que a gente sai dessa situação de participação mística e vai criar, tanto do ponto de vista quanto coletivo, o que ele chama de consciência antiga, que é a consciência equivalente ao estado ao estado matriarcal, vai, ou à idade da mãe, né? Assim como a gente fala do ponto de vista indivíduo. Aí a gente vai desenvolver a consciência atual, que é a consciência patriarcal, né? Tanto do ponto de vista do indivíduo quanto do coletivo. Só que individualmente a gente consegue ultrapassar isso. Como coletivo, ainda é muito pouco. Mas individualmente a gente consegue chegar no que ele chama de nova consciência. E eu estou fazendo todo esse caminho para falar, para definir participação mística pela ponta, porque a hora que a gente chega nesse estado de nova consciência é a hora que eu me percebo como parte da totalidade, mas eu não me confundo com ela. Então, isso é o contrário do que é a participação mística. A gente pode pensar que é uma espécie de participação mystique consciente. Mas não é uma participação mystique, porque a participação mystique ela enseja uma não consciência. Isso, exato. É o que ele chama de nova consciência, porque assim, ele vai falar, a gente percebe o nos mundos, a gente compreende o nos mundos, mas a gente não se confunde com a totalidade, exatamente por causa da É a diferenciação questão de do ego. movimento, né? Uma hora eu percebo que. Eu percebo, não, eu percebo que eu estive lá e aí eu vou poder refletir sobre, mas vou continuar com a reflexão e a consciência, né? Assim, é uma ideia de movimento. O problema é parar, né? Tanto na consciência racionalista ou na participação mística total, né? Apesar da consciência racionalista ser a participação mística da deusa razão, segundo alguns indígenas que o Jung conversou. O... Enfim, e dentro desse espectro todo, sei lá, dessas 4 etapas que eu falei, a gente pode ficar aprisionado, como o Léo está dizendo, em uma delas. Então, o indivíduo ficar aprisionado lá na situação de participação mística inicial, ou dentro desse espectro dessa primeira etapa, ou dentro do espectro do matriarcado, né? Assim, e ele fica preso ali na fase da mãe, dá até para fazer paralelo, um monte de paralelo com Freud aqui, mas não precisa. Né? Ou ele fica aprisionado no patriarcado, então o cara está lá com 70 anos de idade, mas está aprisionado na fase da mãe, na fase do patriarcado, não consegue fazer a adolescência, né? Assim, encarar a alteridade e ir para essa diferenciação. Então fica lá aprisionado, identificado. Mas isso não quer dizer que
A gente, e aí quando eu estou dando aula, eu brinco com isso, assim, ninguém vai ver, mas eu estou segurando aqui a minha estatuazinha do Bodhidharma, nesse momento. Esse aqui é o Bodhidharma. E a hora que eu olho para o Bodhidharma, né, e que ele tem uma história, bom, enfim, não vou contar a história do Bodhidharma, mas a hora que eu olho para a estatuazinha do Bodhidharma que eu comprei na China e sinto qualquer coisa aqui diferente, né, eu estou só resumindo a história, eu estou numa situação de participação mística, né? Eu estou projetando nessa estatuazinha que não passa de argila, talvez, não sei do que é feito, cerâmica, conteúdos internos, né? Aí nessa hora é legal, porque na aula todo mundo fica assim olhando para as estatuazinhas, sabe? Mas não é diferente de um brinco que você usa, de um colar que você usa no pescoço, ou Ou da de aliança que uma, você tem no dedo. Não é ou de diferente. uma paixão que você está tendo agora, né? Eu vou sair, mas eu tô aqui, tá? Eu vou pegar água, só que eu tô com sede, eu tô ouvindo vocês. Diz aí, É, Rafa. é quando quando as pessoas entram, por exemplo, num processo de participação mística com o Jung ou com a teoria junguiana. Pesadíssimo, hein? E esse é uma coisa complicada, porque nossa, então é muito complicado isso. Porque o indivíduo, primeiro que ele fica, de certa forma, indiferenciado com a teoria, então ele se enxerga a partir de conceitos e teorias que ele leu no Jung, e aí, para ele, ele sempre é um exemplo daquilo que Jung fala, ele se vê daquele jeito, e, e ele vive a vida segundo aquele jeito também, né? Então, é uma participação mística nesse sentido negativo. É claro que, pensando naquilo que o Zé falou, é claro que eu posso também passar por uma teoria, ter uma ampliação de consciência, e a partir dessa cognição que eu construí, me olhar a partir daquilo ali. Mas o que eu estou falando aqui é no sentido mais negativo mesmo, quando o sujeito ele não tem qualquer tipo de diferenciação. E isso é muito ruim, porque aí você vai criar, primeiro, o sujeito ele não tem dimensão de quanto ele está se reduzindo, no fim das contas, né? Porque qualquer tipo de definição ou entendimento de si a partir de uma teoria é sempre uma redução, né? Porque nós somos maiores do que qualquer teoria. E por outro lado, ele vai ficar, no fim das contas, me parece, um reprodutor de coisas, né? Ou seja, não tem construção de consciência, tá? Ele está no processo de participação mística, ou seja, ele está identificado com uma pseudototalidade de uma teoria e ele se vê como tal. Não é muito difícil encontrar isso no campo junguiano, Não né? mesmo. É bem fácil, E esse inclusive. indivíduo até acaba querendo analisar tudo e todos, né? Assim, porque ele só enxerga o mundo a partir disso, né? É importante falar Exatamente. uma coisa, assim, quando tem esse espectro exacerbado aí, pleromático, que o Zé falou, a gente tem que lembrar o seguinte, gente. Quando a gente pensa na psique humana, a primeira coisa que a gente pensa é a consciência, né? Porque nós estamos na consciência, né? Nós somos consciência também. A questão é que a consciência só surgiu nos últimos segundos da existência da humanidade. Então, tudo antes era participação mística. Tudo antes era inconsciente. Não era inconsciente porque não tinha inconsciente, só teve inconsciente quando teve consciência, né? Porque aí a gente pode dar nomes. Mas era a ideia de participação mística, né? O que que isso significa? Que quando a gente olha, a gente só enxerga a cabeça, a gente só enxerga a ponta do iceberg. Para entender esse conceito, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que ter um olhar antropológico, histórico, entendendo lá da origem para o desenvolvimento da consciência e entender o quanto tempo, que foram milhares de anos, né, é, em participação mística. Isso significa que a ideia de indivíduo, né, ele não existia antes. A gente tem mais tempo vivendo sem o indivíduo ego na psique humana do que vivendo com ele. Isso é importante falar. Tem minhas dúvidas se existe, sabia?
Não, Calma, não é? calma. Fala a verdade. Olha aí, olha em volta, cara. Assim, não é possível, bicho. É. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se a pessoa ela adentra um estágio mais exacerbado de participação mística hoje, não tem mais ego, não tem mais indivíduo. O Jung fala isso. Então, vira cardume, vira, sabe o cardume que tá se juntando para conseguir espantar o tubarão? É exatamente isso, né? É, Não tem mais indivíduo. A massa ali, a multidão, se for física, ela é um indivíduo. Ela é um ser. E a gente pode chamar de um ser coletivo, né? Isso daí é uma coisa que eu boto bastante no meu livro do Contágio Psíquico. Tem uma parte que eu falo sobre massa e multidão e eu demonstro muito isso, porque rola um apagamento do ego, né? E uma dominância do conteúdo do inconsciente, sim. Léo, quando você fala desse nascimento do ego, de novo eu volto para o processo eh, de nascimento da consciência no indivíduo do ponto de vista de desenvolvimento da personalidade, né? Da perspectiva lá do Neumann e tal. E quando eu comecei explicando participação mística, né, eu falei assim, ó, eu vejo participação mística como uma espécie de simbiose, né? Não falei que é uma simbiose rigorosamente, mas uma espécie de simbiose, né? É, e aí, eu acho interessante que quando a gente pensa no processo de desenvolvimento do sujeito, né, desde a concepção gestacional até o nascimento do bebê, é uma bela metáfora para o processo de nascimento da consciência. Que curioso, né? Para mim, o processo de desenvolvimento literal da personalidade de um sujeito que é concebido, nasce, vira adulto, é uma bela metáfora do processo de nascimento da consciência do ser humano. Ou seja, eu estou no estado pleromático, vai ter diferenciação, os processos simbióticos, até que eu vou chegar naquilo que eu posso chamar de indivíduo, né? Agora, o que acontece é que por algum tipo de acontecimento, por algum tipo de situação, melhor dizendo, que o sujeito, sei lá, é difícil explicar. Ele fica preso numa espécie de imagem e aí ele não se liberta, né? Eu tava lembrando, não sei se a gente já falou aqui no episódio, mas eu tava vendo esses dias o cara que finalmente reconheceu que a Terra não é plana. Não sei se vocês viram isso. É um cara que ele tinha um canal Acho no que a gente YouTube. falou aqui. Não falou? Acho que Falou? falou. Acho que Acho que sim. falou, né? É. Então, é interessante, né? Porque o terraplanista raiz, ele tá num processo de participação mística com essa. Raiz. É uma raiz Fazia plana? tempo que o Rafa não trazia uma dessas hoje. É uma raiz plana isso Terraplanista daí? Eu não sei. raiz? É uma raiz quadrada. Tem um terraplanista Nutella? Como é que é isso? Qual será o. Ele acha que a Terra é, sei lá, né? Oval. A Terra é uma bola quadrada, igual o Kiko. Não Ai. resisti. Continua aí seu raciocínio, cara. Foi mal. Não, então, mas é isso, né? O cara ele tá identificado com essa imagem, então não importa. E aí não adianta qualquer tipo de construção dialética que você queira estabelecer a partir disso, não tem saída, né? Você não tem escapatória, porque o sujeito ele é a própria Terra plana, né? Talvez a Terra plana represente a bidimensionalidade do próprio sujeito, né? Que não consegue transcender, né, para uma terceira dimensão. Então é curioso, né? Como a coisa rola aí. Fala, Zé. Estava aberto o microfone que eu fui abrir para falar. Não, eu acho que é isso. Eu entendo o que você estava falando com essa. O indivíduo ele fica identificado com a imagem, mas no fundo é isso, né? Assim, ele se confunde, né? Ele fica indiferenciado. Eu acho que a expressão-chave é essa: indiferenciação. Indiferenciar. Só que, É. só que, só que eu gostei do que você falou lá no começo, né? Que essa indiferenciação. Cara, deixa eu tentar voltar aqui. Assim, é igual eu tava discutindo. Não sei se foi ontem. Acho que foi no grupo de estudos que estava falando isso. Que surgiu uma pergunta, alguma coisa parecida assim, mas como identificar se um sonho ele é arquetípico ou não, né? Que tem essa discussão no campo junguiano. E a minha resposta para isso é assim, mas todos os sonhos são arquetípicos, mas todos os sonhos são individuais, né?
Por que que ele é arquetípico individual? Horas, porque qualquer narrativa de sonho, se a gente fizer aqui um toró de parpite, né, eu vou conseguir pensar em filme que se parece com esse sonho, num mito que se parece com esse sonho, num conto que se parece com esse sonho. Basta você ter repertório, né? Quanto mais repertório você tem, mais comparação aproximada você pode fazer com outras imagens. Ou seja, Mas, ao mesmo o tempo, problema não é o sonho, o problema é você que não sabe o mito que está neste sonho. é mais ou menos isso, né? Então, por isso que a gente tem que É. ler. Agora, por outro lado, o sonho é sempre do indivíduo, porque o sonho é dele, né? O sonho é particularizado. Agora, a questão é que, à medida que eu vou fazendo um processo de diferenciação, como o Zé falou lá no começo aqui da nossa conversa, eu também vou permitindo, né? Ou a coisa vai permitindo, né? Não sei se sou eu que permito, mas a coisa vai permitindo que o ego se entregue à experiência arquetípica. É que a gente poderia chamar experiência sagrada, experiência divina, experiência espiritual, sei lá, qualquer coisa assim. Que é exatamente quando ele fala, cara, não sei. E eu digo mais, assim, parece uma coisa tão distante isso que eu estou falando, mas não, eu posso dar exemplos bem básicos, bem básicos. Vamos supor que você quer fazer uma mudança de carreira, sabe? Essas coisas que o pessoal fala. E aí o pessoal fala, e se, como a gente já debateu aqui em outros episódios. Horas, eu nunca vi alguém ir para a vida e para frente com e se, não existe isso. Mantido as devidas variáveis, né, que você não vai se hiper expor. Eu quero aprender, eu quero mergulhar, mas eu quero fazer mergulho de apneia. Mas você fez treinamento? Não, eu quero entrar e ficar meia hora embaixo da água. Não vai dar certo. Agora sim, não, eu Ou quero. vai. Ou vai, né? Ou vai. E Tipo, vai ficar mais de meia hora. retorna e para o Às inconsciente, vezes ué, a apneia vai beleza. ser só uma vez, mas vai que ele queria Vai ser que dá, isso vai que e é legal, pronto, né? não queria mais ser nada na vida. Então, às Mas vezes, agora Tá, sim, mas no geral, beleza. No geral, o ego não quer morrer. Vai. na verdade, não, Geral, ele no entra geral. em participação mística com a mãe natureza nessas horas. Não, mas assim, agora vamos pensar no outro exemplo. O sujeito fala assim: não, puta, eu queria mergulhar, mas eu tenho medo que sei lá, que eu tenha uma sensação de claustrofobia, que não sei o que lá. Cara, vai! Nossa, mas e se eu sentir claustrofóbico? Ué, sai da água, você vai estar no ambiente controlado, você vai fazendo treinamento, né? E aí a coisa rola, né? E assim, cara, isso eu tenho aprendido. Tenho aprendido com a vida, tenho aprendido com o Jung, tenho aprendido com as experiências dos colegas. Cara, tudo que é para dar certo, vai dar. Tudo que é para dar errado, vai dar. O problema é que a gente quer que dê certo aquilo que deu errado. Essa é a Maktub. merda. Maktub. Porra, eu queria tanto que isso tivesse dado certo. Mas É não legal deu. essa, eu gostei. Então, cara, Eu gostei uma que e aí o Val, ele já falou. Fala. Ele já falou outras vezes, mas ele falou essa semana no grupo lá de leitura das obras completas, ele falou, né? O Léo tava lá, ele falou: cara, você quer. Ele não foi esse exemplo que ele deu, mas eu tenho falado isso para alguns clientes assim, né? Assim, então o cara pede para Deus ou para o self felicidade. Aí o que o self faz? Manda tristeza para ele, ué, para ele poder aprender, né? Assim, o que é a porra da Parâmetro. felicidade, né? Assim, eu quero muito ser corajoso. O que o self faz? Enfia ele numa puta situação de medo, né? Assim, né? É muito legal, eu gosto disso. É bacana essa Então, só que aí imagem. à medida que você vai se entregando, aí, cara, vai aí, né? Apesar, né, das possibilidades de acontecer intercorrências, você vai se entregando. E à medida que você vai se entregando, eu acho que vai acontecendo, claro, com o fazimento de consciência, aquilo que o Zé falou no começo, vai acontecendo essa outra, entre aspas, participação mystique saudável. Que eu não sei se é o nome que a gente dá para isso, que é exatamente um ego que se permite ser levado pela totalidade, né? Ou participar conscientemente dessa totalidade. Não sei se eu estou delirando muito aqui, falem aí. Não, isso aí, eu vou pegar o nome que esse cara que eu tava Deixa eu falando pra viajar numa vocês. coisa, Tá, então. pegar aqui. É uma coisa meio doida. Vocês estavam Peraí, falando. só para dar. Não, ele Tá. fala. É isso mesmo. Ele fala que aí, na verdade, o nome é processo de individuação. É o ego desenvolvido, ainda em desenvolvimento, obviamente, Quem mas fala que isso, Zé? o tal do Eugene Monique lá que eu falei Ah, para tá. vocês. Né? Que é essa situação, então, que o Jung chama de
E ele coloca assim, é uma consciência que é lack of innocence. Como é que traduz isso? É uma perda da inocência. Você não tem mais a inocência que você tinha na situação de participação mística. Então tem uma perda da inocência, e aí o Jung também fala quanto isso vai levantar, né, questões morais e questões éticas. Aí a gente pode discutir o que é isso outra hora, né? Assim, mas isso vai ser, né, vai acontecer. E a situação de percepção do nos mundos. Então, nos mundos não é a mesma coisa que participação mística. Quer dizer, né? O Nos Mundos é todo, né? É todo um background de várias coisas que o Jung vai dizer, mas essa situação em que a consciência percebe a existência do Nos Mundos e entende que a própria atitude vai influenciar na totalidade. Né? Assim, então, se eu não olho para minha sombra, eu tenho brincado assim com essa, né? Assim, se eu não olho para minha sombra, nasce um psicopata. Não é? Porque Ah, estamos conectados. Então, no tá tudo. caso, no caso de você, eu Nos concordo mundos. mesmo, concordo. Não é? É que o No meu filho, caso, o cara especificamente. tem um monte de arma atrás dele, né? Nos lugares que eu vejo. Não sei, acho que. É, mas não é? Você não ou esquizofrênico, ou sei lá o quê. Né? Porque, porra, mas porque a gente está conectado. Fala aí, Léo, você ia Mas falar eu de acho que o quê? seu esquizofrênico tá mais na consciência do que o psicopata, Zé. Você não Pode concorda? ser. Eu Não concordo. sei, porque eu já tenho falado agora sobre o psicopata, agora eu já não sei É, mais qual é é que o. você deu um templo pro seu esquizofrênico chamado Tudo é Verdade. Entendeu? Por isso que ele não saiu. Verdade. Ficou legal isso aí. Tá lá, inclusive agora eu tô continuando, né? Tô botando lá. Fiz um blogzinho bem fuleira e tô botando lá. Gente, se você não leu o livro do Zé, é tudo verdade. Para tudo agora e compre e leia. Mas É, antes, se matricule no seminário. Ó, deixa eu viajar numa coisa. Vocês Vai. estavam falando de dimensionalidade, eu achei bem interessante a ideia da consciência e da dimensão. Ou a participação mística, ela é a nulo dimensão, ou a unidimensão, que é o ponto. O ponto, ele está ligado a Ouroboros, por exemplo, né? Tá ligado à indiferenciação. Mas tem uma participação mística, e aqui eu estava pensando nessa gradação que o Zé falou. Também é bidimensional, quando a gente está identificado com um dos lados, né? Então tem só dois lados da moeda, né? Então eu tenho que me identificar com um dos lados para eu conseguir viver, sei lá, e aí eu acabo projetando o inimigo ou o oposto, a sombra no outro. Só que a tridimensão, né, que é o nosso é onde estamos, é onde a gente vive, ela permite que a gente entenda o que é corpo, enquanto que a nulo dimensão e a bidimensão não permitem isso. E o corpo, né, ele tem um complexo chamado ego que ele acaba se identificando com o corpo. E ele se sente fora do outro, ele se sente a parte do outro. Aí a gente pode ir para muitos lugares, né? Desde a fase do espelho, do Lacan, até o que o Jung vai falar, que o ego e o corpo eles têm uma relação intrínseca um com o outro, né? Assim. E ele fala então, isso precisamente no volume 3 da obra Psicogênese das Doenças Mentais. e se eu não me engano, a natureza da psique também. Agora eu não lembro. E então, assim, eu acho isso interessante de a gente falar, né? Aliás, achei interessante de pensar isso e refletir, porque muitas vezes é isso, né? E aí, eu tô bidimensional aqui, eu tô nulo dimensional, eu tô tridimensional, né? Eu tenho corpo aqui, porque se eu tenho corpo, eu consigo reconhecer a sombra em mim. Quando eu sou bidimensional, eu só consigo reconhecer sombra no outro. Quando eu sou nulo dimensional, eu tô identificado com a sombra também, e não tem sombra e não tem eu, né? Nossa, que aflição nulo dimensional, cara. Ué, Não, mas acho é uma nulo dimensão. Quando o bebê tá no útero, é uma nulo dimensão, né? Quando, é, só que aí é uma quan- nulo dimensão que faz parte do processo natural de desenvolvimento é, do bebê. faz parte, né? Assim, então, assim, é muito doido isso, né? Pensar. Agora, eu fiquei pensando em a quarta dimensão, né? Não cabe a nós, mas eu fiquei Não, pensando. eu acho que eu fiquei pensando quando você estava que aí você tá propondo para a gente um problema de pesquisa. Eu acho que é legal.
pensar isso. Eu tenho, na verdade, já feito umas anotações com relação a isso, não usando exatamente os mesmos termos aí que você usou com relação à dimensão e tal, mas tenho pensado bastante nisso. Mas não é para agora. Isso é 5, 6 anos de. Ou então um sonho que vem na semana que vem Resolve tudo. resolve tudo. Ou resolvendo, ou dizendo, olha só que legal isso aqui que você está fazendo, ou então vem e fala, bicho, isso aí tudo é uma grande bobagem. É, né? Que pode ser também, né? Pô, eu tô com um caminho pela frente aí que eu acho que a alma pediu e que vai ser longo, cara, em escrita, pelo que eu tô vendo. Vamos ver se vai vingar mesmo. Teremos um novo livro do Leonardo Torres? Não sei se livro, mas talvez, que não tem nada a ver com contagem psíquica. Olha que doideira. Que bom, Ah, talvez você cara, eu te tenha entendo resolvido essa totalmente. questão. Eu tô Ainda numa não. outra pilha. Tô numa outra pilha aqui também de pesquisa. Então, Ei, mas peraí, deixa eu voltar no negócio que o Rafa falou lá atrás, senão vai acabar nosso tempo. O volta. Rafa queria falar da pilha de pesquisa dele, mas eu cortei. Não, é que você falou a história do sonho, o arquetípico individual. E aí fica o cara, junguiano, correndo atrás do sonho arquetípico, né? Ai, eu quero. Nossa, esse sonho é arquetípico. Ai, esse sonho é arquetípico. Ou o analista. Nossa, o cliente trouxe o sonho arquetípico. Bicho, assim, né? Eu conto esse exemplo de vez em quando. O cara chega para mim e fala assim: isso aconteceu há alguns anos atrás. O cara chega e fala para mim assim: sonhei com um minotauro. Aí eu falo para ele assim: mas quem que é esse cara? Aí o cara vira pra mim e fala assim: você não sabe, né? Assim, puto já. Você não sabe quem é o Minotauro? Eu falei: não, tem um cara aí na mitologia que eu sei quem é, mas quem é esse cara aí que tá aparecendo em você? Me conta quem ele é, como ele age. O que ele tá pedindo de você? Como é que ele se manifesta? O chifrudo é você? Ou o chifrudo é quem tá do lado? Eu não sei, né? Assim. Então não adianta nada. Chegar lá, não, eu tive um sonho arquetípico. E daí? Como é que isso resolve tua vida? Assim. Enfim. Eu tava Não, brincando, eu muito brinquei com o legal. Val esses dias. Eu sonhei que eu coloquei a mão pra cima e o martelo do Thor chegou na minha mão, assim, ó, pum. E aí eu olhei e falei, caraca, meu irmão, que é isso, né? E acordei. E hoje eu sei que se eu levantar a mão aqui agora e chamar ele, ele vem. Tenho certeza que ele vem. Mas eu não vou fazer isso porque eu não sei o que eu vou fazer com ele. Então, Depois é vai melhor. quebrar tudo, né? Assim, porque É, então, não não sei, vai cara. entrar, não vai abrir, vai que atravessar a Ele não é uma parede, coisa fácil, não, bicho. Não é uma coisa vai fácil. Vai quebrar a quebrar a porra toda. janela, vai quebrar as redes, nossa, vai dar muito trabalho. Por enquanto, não vai rolar, né? Mas é isso, entendeu? É isso. E aí o indivíduo chega, às vezes, com sonhos, só para completar aquilo que o Rafa estava falando, né? São completamente, né? Assim, né? O cara sonha especificamente com aquele relacionamento ou com questões relativas ao trabalho. E aí o Hillman fala isso, né? Hillman fala da atitude metafórica, né? Ele fala, se coloca metaforicamente, ou atitude arquetípica, né? Se coloca metaforicamente, arquetipicamente perante a imagem, vê o que pode surgir dali, fazendo sempre, mantendo esse paradoxo, né? Stick to Eu the gosto muito quando o images. Hillman fala que o meu acordo não é com o ego, assim, né? O acordo do analista não é com o ego, é com a alma. E se a gente mantém esse acordo com a alma, o nosso dever, a nossa função é manter o paradoxo, né? É, então, acho que isso resume um pouco a história. Ó, Os e sonhos agora, enquanto a não gente devem ser gravava, esquecidos, chegou mais né? uma inscrição aqui pro Opa, seminário. tá vendo? Chegou mais um aí? Show. Chegou. Os sonhos não devem ser esquecidos, eles devem ser colocados na geladeira, né? Pra gente conservar eles e depois resgatar, se for o caso. Acabei. Eu também, eu quero ir embora, que eu tô com regressão da energia psíquica, que eu tô progredindo com o mínimo que eu posso, entendeu? Eu tô com regressão. O que que você tem hoje? Eu tenho regressão da energia psíquica. Eu tô É uma... O sofrendo Imagina, isso é de muito bom regressão chegar da no energia médico psíquica. e falar isso, né? Assim, que que você tem? Regressão da energia psíquica. O que que você quer? Voltar pra progressão. voltar pra participação Mystique. É, Tem uns nomes assim, né? O nome de técnica em chinês, a gente usa em chinês, mas às vezes tem tradução, né? Então tem um chute que a gente faz, que é o chute faca do pé por trás saltando. E aí, olha o nome do chute. Chute faca do pé por trás saltando. Eu não vou Aí, fazer uma isso. vez,
Lá atrás, sei lá, quantos anos atrás, um cara tomou um chute desse na boca, arrebentou toda a boca. Aí foi pro. Eita, o Léo soltou balãozinho. Soltou balãozinho. Pro chute, faca do pé por trás saltando. Aí o cara vai pro hospital, chega lá e aí o médico pergunta: o que aconteceu? Ele tomei um faca do pé por trás saltando na boca. Eu só não sabia fazer saltando, mas eu adorava. Todo mundo que eu ia lutar contra no Taekwondo não espera, né? Porque é surpresa esse chute. Ele é meio que enganador, assim. É bem interessante. Beleza, Ele senhor. causa regressão da energia psíquica. Bora. Obrigado, gente. Tchau, se cuidem. Tchus! Valeu.